continuar, mesmo Deus provando que é Deus, eles ainda têm ideias do quinto dos infernos para tomar medidas para impedir a obra de Deus. Para impedir que as pessoas sejam curadas, que as pessoas ouçam a palavra, que as pessoas sejam salvas. Eles rejeitaram a Jesus, e essa é a tendência. A tendência sempre é a carne, a natureza pecaminosa, rejeitar a revelação de Deus, rejeitar a prova de Deus, rejeitar as evidências de Deus, rejeitar a manifestação de Deus, para os convencer através de sinais que a mensagem vem dele. E o principal, os fariseus rejeitaram. Em nenhum outro nome há salvação. Deus só deu Jesus como meio de salvação. Não há outra pessoa, não há outro nome, não há outra forma, não há outra coisa pelo qual nós devamos ser salvos. Mas a tendência é sempre rejeitar a Jesus, a salvação que Deus nos deu, e substituir pela nossa religião, substituir pelas nossas boas obras, rejeitar a salvação, rejeitar Jesus e colocar algo que nós criamos no lugar. A carne é tendenciosa, a natureza humana decaída sempre vai tentar rejeitar Jesus, tirar Jesus fora, jogar para o escanteio, para a lateral, para o próprio homem se colocar no lugar de Deus, no lugar de Jesus, provendo sua própria salvação. É o que o meu pai sempre prega aqui, que o homem não pode prover nada para sua salvação. É exatamente isso. E tem que repetir isso porque, ainda que a gente conscientemente não perceba isso, isso acontece com todo mundo. Tira Jesus e coloca a minha qualidade. Tira Jesus e coloca os meus acertos. Tira Jesus e coloca o meu desempenho. Essa é a tendência maldita. Que Jesus seja sempre glorificado, acima de tudo, acima de todos. Que toda honra e toda glória seja dada sempre ao Senhor. Os políticos se levantam, as religiões se levantam. O que não é político, não tem religião, que não é coisa nenhuma. Se levanta, todo mundo faz um complô, conspira contra Jesus, contra Deus, as coisas de Deus e o seu povo. Direta ou indiretamente, mas isso acontece. Nós não temos simpatia do inferno. Nós não temos boas-vindas neste mundo. Aleluia, Deus. Por isso nós estamos no campo de batalha, no campo do adversário. Temos que estar cheios do Espírito Santo como Pedro. Não temendo a prisão, não temendo, a violência, não temendo as consequências. Mas impulsionados pelo Espírito Santo. Impelidos pelo Espírito Santo, levantados e erguidos pelo Espírito Santo, sendo enchidos e inspirados pelo Espírito Santo, falar o que Deus mandar. Como não tiveram nada mais o que fazer, só decidiram tomar aquelas medidas de impedir o avanço, então, mas era a mesma coisa que não ter falado nada. Os apóstolos são teimosos, mas no lado bom da palavra, teimosos em obedecer leis injustas, teimosos em se submeter a homens que querem parar o Evangelho, parar a obra de Deus. Nesse sentido, pode bater, pode chamar atenção, pode puxar a orelha, pode dar chinelada, pode dar cintada, porque eles vão voltar a pregar de novo, voltar a operar maravilhas de novo, e de novo, e de novo. Mas de onde vem essa coragem? Aonde está a base desse poder que dá coragem, ousadia a eles? Intrepidez, garra, fibra, força, que faz eles serem destemidos, determinados.
Nós vamos ver. Depois que eles foram liberados, eles se reuniram lá, começaram a orar. Senhor, primeiro que eles sabem que o Senhor Deus é soberano, está no controle de tudo. O seu conselho, o beneplácito, a sua boa vontade, o seu conselho já tinha determinado, decretado que tudo funcionasse e fosse assim. E que se eles tivessem o poder de fazer alguma coisa com os discípulos, com Jesus, não era para eles se empolgar não, porque foi Deus que já tinha determinado tudo isso. Considere então, ó Deus, as ameaças desses homens. O poder que eles têm de decisão, de autoridade, de prender, de soltar, de matar. Considera, Senhor. Eles disseram, Senhor, o diabo está se levantando, não vou parar com isso. Estou sofrendo demais, vou deixar para lá. É muito difícil. Eles não ficaram se desculpando, se justificando, murmurando, reclamando, dando de vítima, de coitadinho, porque o evangelho requer bravura. Deus não conta com pessoas molengas. Grande Deus. Considera então e nos dê poder, autoridade, ousadia, que o Senhor vem nos dar força para continuar levando esta palavra. Que o Senhor nos dê graça para fazermos a nossa parte, enquanto o Senhor faz a sua parte. Estender as mãos para operar estes sinais, estas maravilhas, para calar a boca dos opositores que se levantam. E que no Armagedon, esses presidentes, esses ministros, essas organizações mundiais vão se levantar, vão reunir os exércitos, a aeronáutica, a marinha, vai se reunir para se levantar contra a cidade santa, contra o povo de Deus, contra o próprio Jesus glorificado. Tamanha é a insanidade na cabeça, tamanha loucura desses homens. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, moveu-se o lugar como se fosse um terremoto. Olha a resposta de Deus. O lugar se moveu de tal maneira que, onde eles estavam reunidos, que eles foram cheios do Espírito Santo. E aí depois eles, com ousadia, foram anunciar a palavra de Deus. Oraram e Deus respondeu. Então nós temos que orar assim com fé também, crendo já na resposta de Deus, imediata, porque pode ser que Deus não responda na hora, mas um sinal Ele vai fazer para entendermos que Ele vai responder na hora certa a oração. Então aqui, moveu-se o lugar, se for cheio do Espírito Santo, e saíram pregando a palavra de Deus. Eu creio que a longo prazo, então, o Senhor também vai operar as maravilhas, porque fez parte da oração. Mas tudo tem a hora certa. A resposta da oração não é que às vezes é instantânea. A resposta da oração de Deus pode durar muito tempo. Então aqui está, meus irmãos, a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus. Que diante, meus irmãos, de qualquer sofrimento, dor, problema, tribulação que você esteja passando, ore a Deus, porque Ele está no controle de tudo, e a resposta dele vai ser encher você com o Espírito Santo, para você continuar a batalha, continuar a guerra, de cabeça erguida, porque grande é a recompensa. E se o inimigo se levanta, saiba de uma coisa, é para você não dar testemunho do que você tem visto, ouvido e experimentado da parte do nosso Salvador. Mas as ameaças não vão nos parar. Seja direta ou indiretamente, né? Nós não podemos negar as verdades. E não desanime ao fazer a obra de Deus se tem pessoas que não creem ou ainda até xingam, até blasfemam. Porque isso é normal de acontecer.
Amém? Nesse caso, Pedro pregou, milhares de pessoas foram salvas. No caso de Estevão, ele pregou e ninguém creu, todo mundo matou ele. Ou pelo menos a maior parte não creu e matou ele. Que Deus abençoe.